O guincho automotivo é muito importante para quem vai expedicionar sozinho ou em conjunto com a galera. A utilização não, seria a instalação de um guincho no seu carro, né? Porque ele provê uma certa, né? Não uma total segurança em caso de atolamento, né? Uma coisa importante a se falar de um guincho é sobre a capacidade. O guincho, normalmente, a gente tem guinchos com 9, 12 mil libras, 16, 17 mil, até 20 mil libras. É muito comum se ter guinchos com 12 mil libras. E o guincho ele precisa estar diretamente correspondente ao peso, ao tracionamento do peso do veículo, né? É muito importante que se tenha em mente que a instalação de um guincho, a capacidade de um guincho não pode estar, vamos dizer assim, ligada somente ao peso do veículo. Porque o peso do veículo numa condição normal, ou seja, que não esteja atolado, ele é um peso bruto de em torno de uma caminhonete, né? Normalmente falando. Lógico, eu não vou me referir a arranque, tem um sobrepeso em relação à maioria das caminhonetes, né? Mas em torno de 2.000 quilos. Então você tem que ter um guincho instalado, apto, capaz de puxar 4, 5 mil quilos. E quando seu veículo estiver atolado na areia, no barro, entendeu? Ele vai estar preso, por assim dizer. E esse peso de 2.000 quilos, você vai ter que primeiro vencer a resistência do atolamento, para depois daí vencer a resistência do peso do veículo. Então o correto dimensionamento de um guincho tem que ser correspondente a esses dois fatores. Um guincho de 12 mil libras, por exemplo, ele performa aí mais ou menos em torno de umas 4 toneladas e meia de tração. O que já se torna suficiente para resgatar um carro, uma caminhonete, um SUV, né, de um atoleiro. Uma Dodge Ram, obviamente, essa aqui tem peso bruto combinado de 4 toneladas. Se ela atolar, eu vou ter que ter uma condição de 6, 7 mil quilos de tração, de push, para poder tirar ela do buraco, por assim dizer, né? Esse guincho aqui, por exemplo, é um guincho de 17 mil libras. É praticamente um guincho muito reforçado, um dos maiores da categoria. Depois desse, só o de 20 mil. Mas eu não vi necessidade. Outra coisa do guincho é que o cabo dele pode ser de aço ou Kevlar, né? A resistência costuma ser a mesma. E o guincho de aço é muito importante que durante o manuseio dele se faça com luva. Essas luvas de raspa de couro, para evitar que alguma felpa proveniente da soltura do aço machuque a mão, né? Então, é muito importante você manusear a cinta de aço com uma luva, né? Outro detalhe de segurança é que quando você for ancorar um guincho a algum suporte, a algum carro, enfim, ou seja, quando você for usar um guincho de aço, você tem que colocar um sobrepeso. Você não precisa ser muito, na ordem de 10, 15, 20 quilos, bem no centro do cabo, para que, se houver algum problema de ruptura de cabo, ou do gancho, ou da própria ancoragem, a qual ele estiver ancorado, preso, o tensionamento que está se fazendo, a energia do tensionamento, ela vai ser, por assim dizer, liberada como que um ricocheteio contra o veículo, que pode ocasionar, além de problemas materiais, né, prejuízo material, ele pode ocasionar, se for direto ao para-brisa, a pessoa estiver ali, pode ocasionar até risco de morte, um acidente muito grave. E eu vou lhe dizer, eu já vi coisas acontecerem.
tudo por questão de preguiça, ou não vai acontecer, ou não sei o que, ou tá tudo... Não existe o não vai, tudo pode acontecer. As probabilidades da vida, elas são probabilidades, pode acontecer, não pode acontecer. Então, se você cercear de maneira segura, né, todos os itens que, se acontecer isso, eu tenho aquilo lá, se acontecer aquilo outro, eu tenho que, se nada acontecer, está tudo bem. Então, é fundamental que ao usar um guincho de cabo de aço, você utilize luvas e você coloque um sobrepeso no centro vamos dizer assim, da distância entre a ancoragem do guincho e a base dele. Já um cabo de Kevlar não tem esse problema, né? Então, o Kevlar é um pano, um tecido, vamos dizer assim, né? Então, a energia que é liberada, no caso de uma ruptura, ela não é transferida de forma violenta como acontece no cabo de aço. Diria que é uma vantagem consistente, sim. Só porém é mais caro, é um cabo bem mais caro. Então, às vezes, você tem que comprar o guincho, já tem que, vamos dizer assim, gastar um valor em cima dele, né? E aí com o cabo de Kevlar ele se torna mais caro ainda. E nem sempre, naquele momento, a pessoa está, vamos dizer assim, apta financeiramente a despender de um valor acima do que gostaria de ter para ter o guincho, né? E aí opta naturalmente por um cabo de aço, que em princípio vai estar bem servido. Não está bem servido, apenas na hora do manuseio dele é que esses detalhes precisam ser bem observados. É isso aí.